Vamos lá. Apito o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube e eu estou aqui muito bem acompanhado de Altino Ventura. Vamos lá, Altino, falar desse Brasileirão maravilhoso? Falar da última rodada com alguns resultados surpreendentes, né? Vamos lá. Então, é a análise da última rodada do Brasileirão, 19ª rodada. A gente vai falar separadamente. Sim. Primeiro, os cinco de São Paulo, primeiro. Depois a gente fala dos cariocas e depois a gente vem falando clube a clube. Pode ser? Perfeito. Pode ser. Para começar a gente tem que começar a falar aí falando de Paulista, né? O Corinthians ganhar de 1-0 do Internacional com gol do Davó. O que você tem a pontuar sobre esse jogo? Antes de pontuar, dizer que eu cravei que ia ser 1-0, né? Nos meus palpites da semana passada, né? Eu falei que ia ser 1-0 Corinthians, né? Veja, o Corinthians estava num momento delicado, né? O Inter, eu acho o time do Inter oscila, então assim, o Corinthians tinha que se realmente fazer um jogo daquele tipo mais equilibrado, mais fechado, jogando aquele velho Corinthians do Carille, do Tite, né? Aquele Corinthians que a gente conhece, né? Que tomava sufoco e fazia um golzinho, né? E ele conseguiu reproduzir esse jogo. O Mancini conseguiu fazer um jogo bem equilibrado. O goleiro do Corinthians não fez nada no jogo, não fez uma defesa, né? A bola não chegou. E conseguiu arrumar um contra-ataque ali. Enfim, teve um lance pela direita, o cruzamento, e esse Davó, bonito gol, inclusive. Eu achei o resultado justo, porque o Corinthians carece de qualidade, é um time mal montado, mal treinado, mas é um time que nesse jogo teve entrega. O time lutou, brigou, parecia aquele velho Corinthians. Então, assim, se tiver esse espírito, eu acho que o Corinthians pode sonhar em escapar da. Agora, se voltar aquela pasmaceira de antes, vai correr riscos, porque o campeonato está muito equilibrado. E uma dúvida aqui, se eu não me engano, foi o que eu falei ali no áudio de Copa do Brasil, o Thiago Galhardo não jogou esse jogo, né? Não, ele tinha sido expulso, né? Então, ele não jogou. Não, na verdade, ele foi expulso nesse jogo. Não, ele foi expulso nesse jogo. Foi nesse jogo. Então beleza. Ele não joga a próxima partida. Ele foi expulso. Eu que estou fazendo confusão. Então, nem com o Galhardo em campo deu certo o Inter. Nem com o Galhardo, o Inter e o Corinthians, eles têm eu diria que assim, depois do Flamengo e Atlético, que é a grande rivalidade de clubes de outros estados, a segunda maior é Corinthians e Inter. Porque tem aquele campeonato lá que o Inter diz que não houve aquele garfo em cima do Tinga, aquele pênalti, né? Brasileiro de 96, e a partir daí se acirrou muito a rivalidade entre os clubes. Então, assim, eu não me lembro qual foi o ano. Foi um que o Corinthians ganhou, né? Foi 96, 98, não tenho certeza. Enfim, depois daquele episódio, houve provocações das diretorias e tal. Então, o Inter e o Corinthians desenvolveram uma rivalidade enorme. E esse foi um dos fatores que eu também apostei que o Corinthians ia ganhar, porque o Corinthians não vai dar moleza para o Inter. Eles têm uma pifim. Sim. Aí. Alô? Foi a internet? Qual é o próximo jogo aí? Vamos pro Oi, estou ouvindo. Desculpa, que eu achei que tinha caído. Estou ouvindo. Vamos lá, o próximo jogo do Paulista é Flamengo 1, São Paulo 4. O que você tem a comentar do São Paulo ter conseguido fazer aí, achar 4 gols contra o Flamengo? Foi um jogo incrível, né? Assim, de quebrando todas as regras. Assim, o São Paulo é cambaleante, né? É um time que até não faz muitos gols, mas sofre muitos, né? Aquela fragilidade defensiva do Diniz. Mas o São Paulo conseguiu fazer um jogo bom em relação ao que ele vinha fazendo, né? Teve uma certa sorte, o Flamengo perdeu o pênalti, né? Inclusive, quando um perdeu, era um pênalti, podia ser 2-1, né? Então, o São Paulo, a partir da perda do pênalti, eu acho que o São Paulo cresceu ainda mais na partida, virou outro jogo, né? Foi para cima, aí teve o lance do pênalti para o São Paulo, né? Aí ele fez o 3-1, né? Um lance tolo, completamente tolo do zagueiro do Flamengo, né? Pênalti idiota. E todos esses lances com VAR, né? Intervenção de VAR, um jogo que teve muito VAR, né? Verdade. E aí o São Paulo
ficou mais motivado ainda, porque ele não só não sofreu pênalti como o Flamengo teve a favor, como quando ele teve, ele fez. Então ficou muito difícil para o Flamengo correr atrás. E aí o São Paulo ficou explorando os espaços, os contra-ataques estavam muito perigosos. Porque eu tenho a impressão... E aí depois, no segundo tempo, outro pênalti perdido para o Flamengo. Eu tenho a impressão que o jogo do Fernando Diniz ele consegue ser rápido, ele consegue fazer a bola circular de forma rápida. A partir do momento que o Flamengo estava perdendo, o São Paulo ficou jogando no contra-ataque e de forma rápida chegava no gol novamente, né? Exatamente, Mas, assim, o fato concreto assim, é que o resultado talvez tenha sido muito elástico para o que foi no jogo, porque o São Paulo teve 2 pênaltis contra e uma bola na trave. Assim. Então, assim, a defesa também não foi esse primor que os números parecem demonstrar. Eu acho que permanece a fragilidade defensiva do São Paulo. Isso ficou claro 3 dias depois, com o Lanús, né? Eu acho que os dois times estão com problemas na defesa. Assim, apesar do garoto goleiro do Flamengo ser muito bom goleiro, assim, pelo menos o pouco que eu vi dele agarrando, me parece ter bastante confiança. Mas o esquema tático ali da zaga, tanto do São Paulo quanto do Flamengo, anda frágil. A diferença é que eu acho que o Flamengo é mais confiável no ataque do que o São Paulo. Faz mais gols do que o São Paulo. O Flamengo é o ataque mais positivo do campeonato. Então, assim, nesse conjunto, o São Paulo é mais desequilibrado. Então, só que nesse jogo encaixou, fez talvez a melhor partida no campeonato, né? O São Paulo tenha feito essa. Enfim, nem o torcedor mais confiante. O São Paulo tem alguns jogos nem o torcedor mais confiante do São Paulo achava que o São Paulo ia conseguir ganhar fora de casa, do Flamengo, no atual momento. Só que a alegria durou pouco, né? Porque 3 dias depois perdeu para o Lanús daquela maneira trágica, né? Enfim. Então... Eu fiquei com pena, porque eles acharam o gol da classificação já nos acréscimos e deixaram escapar, né? Impressionante, né? Ele é um time frágil. O Diniz, eu acho que ele tem uma deficiência de comando de grupo. Ele emocionalmente não é equilibrado. Eu não vejo ele com firmeza, enfim. Mas ele vai ter que melhorar nisso. Vamos então para Santos 3, Bahia 1. Uma excelente vitória do Santos, né? O Santos vem se consolidando como aquele time dos que não são apontados como no pelotão da frente, ele vem costurando por fora. Ano passado também foi assim, né? Não era apontado, apesar de ter o Sampaoli. Tem problemas, o elenco também é muito enxuto, atrás de salário, o Santos tem problemas de gestão, mas o Marinho está numa grande fase, né? O Marinho talvez seja um dos destaques, depois a gente vai falar no primeiro turno como um todo. Então, verdade. Ele está meio que carregando nas costas. Outra coisa, o Santos também descobriu um bom goleiro. Eu acho o goleiro também novo deles. É um bom goleiro esse goleiro do Santos, né? Verdade. Também é promissor. Então, eles têm alguns destaques ali. Perderam alguns jogadores importantes, né? Para a seleção, o Soteldo, o Santos machucado já há um bom tempo, vai ficar muito tempo fora. Mas mesmo assim o Santos está indo. Eu acho que o Cuca, daquele estilo dele ali, ele está conseguindo dar não sei até onde vai aguentar o Santos, mas faz uma boa campanha. O Bahia oscila muito, né? Depois a gente vai falar do Bahia, né? Opa, vamos sim. Até conseguiu uma vitória ontem de 4-0 no primeiro tempo, mas vamos deixar isso aí para daqui a pouco. Além disso, teve o Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0. Vale o comentário aí que os times que estavam na liderança escorregaram aí, né? Ninguém Todos pegou três, a liderança na hora que pôde. Mostrando o equilíbrio do campeonato, né? O campeonato é bem equilibrado. Agora, veja, eu acho que o escorregão do Flamengo, para mim, é que foi mais surpresa de todos, né? Casa. O Atlético... Foi em casa também, né? Não, mas eu acho que assim, eu acho o time do Flamengo, o elenco, toda a situação mais consistente. O Inter, eu já falei, né? Eu acho que tem limitações, e o Atlético é um time que contrata ao longo do campeonato, impressionante, né? Uma coisa, nem o treinador confia no time dele. Então, como é que esse time vai chegar? Né? Então, assim, eu achei que foi mais um jogo que o Sampaoli foi pro tudo ou nada, né?
Ele não joga para fazer uma vitória com menos ousadia, ele vai para o tudo ou nada. Pegou um Palmeiras bem montado, claramente o Palmeiras existia um problema lá, crônico com o Vanderlei, está bem claro. O time bastou ele sair, o time melhorou da água para o vinho, e sem tempo de treinar, sem tempo, e com o interino, agora já chegou o português. Então, assim, o Palmeiras, naturalmente, a gente não tem como fugir dessa realidade. Existiam jogadores que estavam com má vontade e queriam derrubar o treinador. Né? Conseguiram, né? Então, assim, o Palmeiras tem elenco, tem bons jogadores, encaixou um jogo muito bem montado para enfrentar um time completamente insano, né, de ataque, que vai para cima, que, enfim, o Palmeiras conseguiu neutralizar aquela pressão inicial do Atlético, aquele estilo agressivo, e ganhou de 3 e ficou barato, né? Eu assumo que não vi o jogo, mas eu vi os gols e todos foram de contra-ataque, assim, do contra-ataque rápido, com a coisa do Atlético Mineiro avançar demais de qualquer forma. O time do Atlético ele está muito, muito, muito avançado. É um time que tem carências, né? Isso serve até de alerta, né, para o Renato Gaúcho, que ano passado fez aquelas provocações, que o Flamengo gastou 200 milhões, que era dar 200 milhões ele ganhava o título. Né? Ele falou isso na época. O Atlético gastou 200 milhões, aí você olha o time do Atlético, cara, quem é o grande jogador do time do Atlético? Quem é o cara decisivo do time do Atlético? Quem é o cara que... É o Keno, mas não era para ser, né? Então, mas é muito pouco, né? Para quem gastou 200 milhões. Então, assim, gastou-se mal, muito e mal. É um time que não tem um goleador. É um time que não tem... perdeu aquele Natan machucado no início do campeonato, que era o cérebro do meio de campo. Tem o Hever na zaga, que é um cara já veterano, já quase um aposentável. Então, assim, eu acho que... Não sei, eu acho que o Atlético agora a tendência de queda no campeonato. Vamos acompanhar. A gente vai fazer essa análise aí, é o último vídeo que a gente vai analisar. E para fechar aí dos paulistas, o Bragantino perdeu de 2-1 para o Grêmio fora de casa. Esperado, né? É um resultado esperado. O Grêmio vai voltar para o Brasileiro. A tendência do Grêmio no segundo turno é sempre melhorar. Estava mal posicionado. O Bragantino continua naquela missão. Os 45 pontos, que talvez esse ano não sejam 45, né? Pelo equilíbrio, eu já estou imaginando aqui, minhas projeções estão indicando 42. Né? Dependendo de como caminho, pode até reduzir para 41 isso. Ou até então, 40, talvez. Não, 40 ainda está cedo, mas 42 com certeza escapa, e 41 acho que... Então o Bragantino está nessa missão. É um time que tem uma situação financeira equilibrada por pertencer ao grupo internacional lá do Red Bull, mas não tem torcida, é um time que não tem história, é um time que ainda não tem, veio da segunda divisão. Então, o objetivo dele, claro, é tentar se manter e tentar e criar uma continuidade de participações na Série A, né? Para tentar partir para um projeto mais ousado. Né? Eu acho que, inicialmente, o projeto deles é se manter. Então, essa derrota aí estava dentro do previsto. O Bragantino, acho que não ganhou nenhuma partida fora de casa, eu acho, nesse campeonato. Se eu não estiver enganado, acho que não ganhou nenhuma. Então, não, ganhou do Fluminense, talvez. Não, mas fora de casa, não. Ah, tá, verdade. Fora de casa, ele não ganhou nenhuma. Vamos para os cariocas, então, para os 3 grandes do Carioca? Sim. Provoquei, não vou falar quem, provoquei só. 3 grandes, veja, aí deixa o problema para você, né? Botafogo 2, Ceará 2. O jogo que eu achei que estava ganho. O que você tem a comentar disso aí? Esse jogo foi o jogo que foi no sábado, depois daquela invasão da torcida lá em General Severiano, né? Tinha tido aquela invasão, aquele tumulto, aquela cobrança. Havia uma expectativa que o Botafogo... Como é que seria o pós, né? O pós-cobrança, né? Acho até que o time do Botafogo brigou muito. Fez uma partida de mais entrega. Né? Acho que o time do Botafogo lutou. Só que esbarra nas limitações. Né? O time do Ceará é um time muito certinho, muito ajustado.
é uma das equipes que melhor joga fora de casa, o Ceará, nesse campeonato. Eu diria até que ele e o seu rival, o Fortaleza e o Ceará, talvez sejam os dois melhores visitantes, tirando os outros grandes, né? Enfim, mas o Ceará e o Fortaleza têm um jogo muito consistente fora de casa e parecia um jogo bem encaminhado para a vitória, como você falou, mas o Botafogo, como sempre, dá certo mole, né? No segundo tempo, aquele nível de entrega no primeiro tempo, o Botafogo não se conseguiu manter. E eu achei até que o resultado do empate acabou sendo justo. Sim, o Ceará tá fazendo um bom ano, né? Assim, como um todo, não é só o Fortaleza que está se destacando. Vamos para o segundo Carioca, falando de Fortaleza. O Fluminense ganhou fora, 1-0 Fluminense em cima do Fortaleza. Quem poderia imaginar o Fluminense em quarto colocado no final do turno? Esse resultado foi bem surpreendente, né? O Fortaleza não só faz um bom campeonato, como em casa é muito difícil ganhar deles. Acho que o Fluminense conseguiu uma bela vitória, né? Teve a questão lá, aquela polêmica, né, da expulsão, né? Depois, enfim, um lance polêmico, não sei o que você achou daquele lance, mas enfim, houve muita reclamação, né? O time do Fluminense tá jogando até acima do que se esperava, né? A gente tem que reconhecer isso. O Odair, ele tem uma filosofia de somar pontos mesmo. O time não joga bonito, mas é uma equipe que joga coletivamente bem consciente, né? Encara os jogos como se me dá a sensação que ele encara cada jogo como cada jogo, como se o time tivesse um preparo para saber aquele jogo que ele pode fazer e o que ele deve fazer. Mas eu até de pontos, o Fluminense fazendo acaba... um comentário como torcedor, eu acho que nesse momento, depois de 19 rodadas, 32 pontos, eu acho que se jogar jogo a jogo, tentando e conquistando de 3 em 3 pontos e tal, eu acho que dá para brigar pelo título. Assim, sei que é pouco provável, mas se jogar jogo a jogo e se fizer o dever de casa como está fazendo, eu como torcedor, estão me deixando sonhar, título. Pelo título eu acho difícil. Agora, eu acho que a Libertadores é um sonho real, assim. Não, a Libertadores, para mim, é o pior dos fatos. A pior coisa que pode acontecer é a Libertadores. Eu quero título. Agora eu quero título. Ah, entendi. Não, sonhar não custa nada, né? Mas, não, então, os 3 primeiros estão perdendo por aí. Mas também tem o seguinte... essa posição... Por mim, acabava o campeonato agora e dava o título para o quarto colocado. Mas assim, essa posição do Fluminense também é um pouco ilusória, porque o São Paulo tem jogos a menos. Então, em tese, o Fluminense seria o quinto, né? Se a gente imaginar que o São Paulo... O São Paulo tem que jogar. Eu sempre falo que esses jogos atrasados, normalmente o time que está contando com os pontos, ele perde. Não, mas são 3 jogos, é muito jogo. Mas ele se fosse pode um perder jogo, tudo. 2... Ele pode perder são 3 tudo. jogos. Eu continuo 9 falando pontos. que o Diniz pode cair. Não é porque ele ganhou do Flamengo que ele não pode cair. Mas, enfim, uma boa campanha do Fluminense, achei uma boa vitória e vamos ver até onde o Odair vai conseguir extrair o limite, que eu acho que ele está extraindo bem o limite do elenco. Eu estava lendo ali que o Fluminense, dos 10 primeiros, é a folha salarial mais barata. Então, acho que certeza. Está fazendo um bom serviço. O que você deve comentar aí do Flamengo, do Domi e da derrota que teve para o São Paulo? Eu já comentei um pouco antes, mas assim, eu achei que o Flamengo deu muito mole, principalmente, você não pode perder 2 pênaltis no jogo, né? Perder as oportunidades, teve bola na trave e fora as outras chances, né? Era outro jogo. Se tivesse feito ou os 2 pênaltis, era uma outra partida. Exatamente. E assim, e me estranhou, principalmente o primeiro pênalti, a forma que... Porque assim, o Bruno Henrique nunca foi um bom batedor. Inclusive, ano passado ele perdeu contra o Corinthians e fez no rebote. Ele já perdeu outros pênaltis. Eu não entendi. O Everton Ribeiro é o capitão. Por que o Everton Ribeiro não pegou a bola e bateu o pênalti? Não entendi isso. A gente, em off, antes de começar, estava falando sobre isso, sobre o time ter um batedor oficial, né? Sim, Não, e o Everton Ribeiro já bateu em vários pênaltis. Claro, o batedor do Flamengo é o Gabigol, que não perde, quase não perde. Não estava em campo. O segundo é o Everton Ribeiro, né? Eu não entendi porque o Everton Ribeiro não bateu. O Gabigol não deve voltar esse ano, volta ainda esse ano. Volta agora, essa rodada agora. Volta nessa rodada já? Já acho que sim. Eu achei que a lesão dele era mais séria, tipo a do Guerreiro. Não, acho que volta agora, essa semana. Então o Domi está com um problemão agora para poder escalar o time. Não, mais ou menos, porque o Tite chamou o Pedro, né? Então o Pedro vai para a seleção. Sim, mas é um problema bom que em algum momento ele vai ter ali todo mundo à disposição dele.
Mas o problema, assim, o Domi vai ter que ajustar a defesa. A defesa ainda está precisando de ajustes, né? Foi uma atuação pífia do Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique falhou nos gols, fez o pênalti. E ele é um bom né? jogador, assim, do que eu já Não acompanhei sei. de partidas Ele dele. nunca me empolgou. Desde que chegou no Flamengo, eu sempre achei ele bem aquém do que se espera. Acho que o Flamengo tem jogadores na base melhores do que ele. Então, para trazer um cara desse, você tendo um. Eu prefiro, se for para perder, perde botando o garoto da base. Eu acho melhor. Né? Enfim. E aí vamos ver. O Domi também está com esse problema. O Rodrigo Caio machucado, que é o melhor zagueiro, né? Como é que um E. zagueiro faz falta, até fazendo comparação com o Fluminense, que o Lucas Claro conseguiu resolver ali o problema da zaga do Fluminense, né? Pois é. Mas zagueiro faz falta, sim. E no caso desse jogo com São Paulo especificamente, além da zaga, o Flamengo não teve os dois volantes que se protege a zaga. Você não teve nem Arão nem Thiago Maia. Então, assim, jogou com um garoto lá que não foi bem. O Gerson, que não é um jogador para jogar ali atrás. O Gerson não é um grande. Ele começou como meia no Fluminense, né? Sim. Então, o Gerson ele pode jogar como segundo volante. Para ele marcar, ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder de marcação que tem o Arão nem o Thiago Maia. Então, assim, e como ele jogou do lado do garoto, eu acho que ele resolveu jogar mais atrás para dar um apoio se o garoto não desse conta. Então, assim, o Gerson como primeiro volante não dá, gente. Tem que ficar claro isso. As pessoas, às vezes, me vejo muito torcedor do Flamengo falando, não, tem que tirar, tem que jogar Thiago Maia e Gerson. O Arão não pode jogar. O Arão joga porque ele é o que tem mais poder de fogo ali. Ele morde, cara. Ele morde. O Gerson não morde. Tem que falar a verdade. Você botar o Pelé para ficar no gol não serve de muita coisa. Exatamente. E também não é só a questão de morder. Eu acho que tem um pouco a questão da saída de bola também. O Gerson é um jogador que conduz muito a bola. Né? Ele tem muita habilidade, muita técnica, muito drible, mas ele conduz a bola. O Arão, ele dá esticadas, ele faz virada de jogo, ele faz lançamentos. O Gerson não faz muito isso. Sim. Então, sim, o Arão também joga porque ele desafoga. Ele dá uma saída de bola mais vertical, quando precisa, mais amplitude quando é possível. O Gerson, inclusive, eu acho que nos últimos jogos ele vem prendendo demais a bola, sofrendo falta, se irritando, brigando com os adversários. Eu não sei o que está acontecendo com o Gerson. Ele não está num bom momento. Tem mais alguma coisa a comentar do Flamengo ou posso ir para Goiás acho que tá 1, bom. Vasco 1? Podemos ir para os outros. Vasco 1, Goiás 1. Desculpa, Goiás 1, Vasco 1. O que você tem a comentar aí? Eu não vi esse jogo. Não vi. Esse jogo eu confesso que eu não vi. Eu acho que é um resultado normal, né? O Goiás está desesperado em último e o Vasco não é um time confiável, né? Então, principalmente fora de casa, né? O time do Vasco não tem muito poder de fogo, né? Então, eu não vi o jogo, mas acho que foi um resultado dentro do esperado, não teve muita surpresa. Mas aquela velha máxima, né? Se você não consegue ganhar do Goiás, meu amigo, eu sinto me informar. Mas, Marcelo, é aquela coisa, o Goiás não vai ficar lá embaixo até o último, claro, sem somar ponto até o final. Mas se tu não ganha por lanterna, tu não ganha de ninguém, né? Ele vai começar a reagir. E, assim, o histórico que... É normal os times lá de baixo reagirem no segundo turno. E no segundo turno sobe, eu já te falei isso, né? Sobe a produção de quem está lá embaixo. Então, enfim, vamos ver. Então, já que a gente comentou já os paulistas e os cariocas, vamos para os times do Sul? Sim. O Internacional perdeu para o Corinthians e o Grêmio conseguiu a vitória sobre o Bragantino. O que você tem a comentar dessas duas partidas? Já falamos um pouco desses jogos. O Grêmio ganhou de uma maneira tranquila, tinha que ganhar esse jogo, tomar 3 pontos. Começa a se aproximar de uma zona mais correta, onde o Grêmio tem que ter, né? Tem elenco para estar lá em cima, né? O Grêmio parece que já é um histórico, ele no segundo turno ele sempre sobe de produção. O Grêmio começa o campeonato mal, o brasileiro mal, se arrastando. Aí vira o segundo turno, ele dá aquela arrancada e busca as vagas, né? Impressionante. E eu acho que o roteiro não mudou. Está tudo indicando que vai ser a mesma coisa. O Internacional que foi uma partida péssima do Inter, foi uma coisa horrorosa. É uma partida que levanta o alerta seriamente ao Inter de que o Inter não é postulante ao título. Porque, veja, ele já tinha feito uma partida que eu considerei ruim contra o Flamengo, lá no Beira-Rio. Era um confronto direto para ele ter atitude, assumir a liderança do campeonato. Perder ou ganhar do jogo, mas você tem que ter atitude que mostrar, eu estou aqui brigando pelo título.
faltou atitude ao Inter, né? Ele recuou, tomou calor, tomou pressão do Flamengo, jogadores fazendo cera, jogadores Gandula sumindo com bola, jogador parecia um time pequeno no segundo tempo contra o Flamengo, o Inter. Tentando jogar na malandragem. E aí, na sequência dessa rodada, o Inter vai jogar contra o Corinthians, que estava na draga, sem confiança, né? Com vários jogadores que foram alterados ali no desespero para tentar mudar o quadro do Corinthians. E o Inter fez uma partida simplesmente abominável. Uma coisa assim, o Inter não deu um chute a gol, cara. 90 minutos não deu um chute a gol. A bola não foi na moldura. Então, assim, um time que pleiteia ser campeão, que quer brigar por título, não pode fazer 2 partidas tão ruins como o Inter fez. De sequência, né? Tudo leva a crer que o Inter não é candidato. Porque, assim, é o que eu falei, o Flamengo perdeu de 4 em casa. Perder, ganhar, empatar é do jogo. Mas o Flamengo criou, teve bola na trave, teve pênalti, né? O goleiro do São Paulo fez defesa. O Inter simplesmente ele não fez nada. Quer dizer, teve um segundo tempo contra o Flamengo apático e os 90 minutos contra o Corinthians. Então, assim, se o Inter mantiver... E ele vai ter que ter essa atitude quando jogar fora de casa. Quem está brigando por título, todo jogo tem que ganhar, independente de ser em casa ou fora. Se não ganhar, pelo menos jogar de igual para igual, mostrar dificuldade. Mostrar, né? Que quer ganhar. Então, assim, eu acho que o Inter sabe o seu limite. Ele já percebeu que ele não é postulante. Ele está ali, a briga do Inter é para Libertadores e vamos ver a próxima rodada como é que vai ser, porque são 2 rodadas já que o Inter não deu a cara. O Fluminense agradece. A gente já comentou Isso. aí do Curitiba e Atlético Goianiense, 1-0 Curitiba. O que você quer comentar aí dessa partida de 2 que não estão aí nos grandes centros? O Curitiba continua oscilando, né? Tem riscos de rebaixamento, mas ele tem conseguido colher alguns resultadozinhos em casa agora. Já começou a melhorar, né? Ele já vem pontuando em casa. Eu continuo com aquela minha tese que eu acho que o Curitiba escapa do rebaixamento. O Atlético Goianiense está numa queda grande, né? O Atlético Goianiense, depois que perdeu o Mancini, está claro que o time mudou completamente, né? Não vai perder eliminado até para o próprio Inter na Copa do Brasil com facilidade. Eu temo pelo rebaixamento agora, hein? A sorte é que ele fez essa gordura, né? Tem uma gordura. Mas será que vai ser suficiente? Quantos pontos ele tem? De cabeça assim, eu não. Vou dar uma olhada aqui, só um minuto. Confere aí, eu acho que é o quê? 20 e pouco? 22. 22, pois é, ele já fez metade. 3 da zona. 3 da zona. Não, mas 22 já é metade de 44, né? Ele já fez a pontuação da... Então ele tem que repetir um segundo turno mais ou menos igual, ele escapa, entendeu? Mas ele está a 6 pontos do penúltimo. Acho que ainda está meio para baixo, ainda não está tão lá em cima, não, hein? Ele vai correr risco. Agora, veja, é aquilo que a gente fala, né? É um absurdo, né? Um treinador abandonar o trabalho no meio do campeonato, dessa maneira, fazendo uma boa campanha, né? Isso é uma covardia. Uma troca que não vai dar fruto. O Corinthians não vai arrumar nada no final do campeonato. Pois é. Então, assim, eu acho uma covardia. E isso é um ponto bom que você falou do Lisca, né? O Lisca teve convite para ir para time na entrevista dele. Ele teve convite de 3 clubes da Série A, né? Teve convite para o Cruzeiro da Série B e ele não abandonou. Ele ficou no América Mineiro. Ele tá... Opa, eu confundi. Eu achei que a gente ia falar do Lisca em off, mas não. Sim, mas... Mas é um bom treinador e tem estratégia ele, de não sair do pequeno no meio do campeonato, ir para um grande e não arrumar nada no grande, né? Pois é. Ele pode até arrumar salário. Essa loucura. Ele pode até arrumar salário, mas dificilmente ele vai brigar por alguma coisa num time grande atualmente. Vamos então comentar aqui o Sport 1, Atlético Paranaense 0. A briga do rebaixamento, né? Essa aí, né? Opa! O Atlético está no desespero. Não foi uma o Atlético Paranaense, não. Eu acho que já encomendou a vaga no que vem da Série B. Foi eliminado com facilidade pelo Flamengo, né? O elenco é muito limitado, está mal posicionado, não tem a torcida que é o seu forte. Né? Um elenco completamente descaracterizado no passado, foi sensação. Eu tenho pena do torcedor, assim, que não pode acompanhar o time pela televisão, por causa dos contratos e tal, e nem pelo estádio. Então,
É uma coisa meio distante, Ainda né? tem isso. É namoro à distância. Bom, mas aí pode também servir para o torcedor não se lembrar que caiu para a Série B. De repente ajuda também, né? Não, mas Olha, aí fica, não caí para a Série B. Eu não vi o jogo na TV, não vi em campo, não caí. se fosse Também assim, tem isso, torcedor né? cego nunca viu o time cair para a segunda divisão. Né? Vamos lá. A gente ainda falta aqui comentar Não, rapidamente. mas ele efetivamente não viu. Não passou o jogo na TV, ele não foi no estádio, pô. Mas aconteceu, Qual? né? Vamos lá. Faltou só a gente comentar aqui sobre o Fortaleza, se eu não me engano, que ficou faltando, e o Bahia. O que você tem a comentar desses dois times nordestinos aí? O Fortaleza vinha bem, perdeu o Fluminense, um resultado surpreendente, né? Deu uma quebrada aí na trajetória do Fortaleza, mas o Fortaleza continua bem posicionado, pode brigar por alguma coisa aí, de repente, se tiver um G8 aí de Libertadores, até o Fortaleza está na briga, né? Enfim. O que eu tenho a comentar é que o Fortaleza não jogou mal, não. Não é porque foi contra o meu time, não. Eu achei que o Fortaleza até jogou bem. É aquilo que a gente fala às vezes. Do time, o time pode até perder, mas ele perde jogando para frente, tentando encontrar o resultado. Exatamente. Não, e o time está muito equilibrado. O Rogério Ceni, né, tem um completo domínio ali. O time sabe, é consciente, faz. Enfim, faz boas partidas, às vezes ganha, às vezes empata, às vezes perde, mas realmente é um time que joga com consistência, né? Diferentemente do Bahia, né? Você pediu aí para eu falar do Bahia. O Bahia já é um time que oscila, né? Já era assim com o Roger Machado e com o Mano também está sendo assim. O Bahia não tem uma continuidade, né? O Bahia e ele pode ganhar do Atlético como ele ganhou bem, né? Do Atlético de 3-1 e de repente toma um sacode de time que não tem muita força, né? Sim. Enfim, é um time sem confiança. O Bahia me parece um time que esse ano vai manter na Série A. Se der sorte, for bem, ainda arranca uma Sul-Americana e olhe lá. Né? E ainda tem essa questão assim, o Bahia avançou na Sul-Americana 4-0, né, do Melgar, né? Vale comentar também que foi um jogo único. Então, né? assim... Foi o único brasileiro, se não me engano, de ontem. Acho que é isso. E é uma tendência do Bahia também dar uma certa atenção para a Sul-Americana. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho a impressão que se o Bahia não se entender ali, se o Gilberto não voltar a fazer gol, o Bahia corre risco de rebaixamento, hein? Corre sim. Concordo. É aquilo, né? A gente vai fazer um comentário aí daqui a pouco de todos do turno, do que aconteceu no turno. Diga aí, Marcelo. E vai fazer umas previsões como essa do Bahia, que o Bahia, tanto que se jogar algum futebol nesse retorno, pode ir para a Sul-Americana, mas como se apresentar um futebol, principalmente pífio fora de casa, e às vezes ratear em casa, tem risco de rebaixamento, hein? Ninguém está livre nesse final de turno. Tem sim. Concordo. Acho que a gente deu uma passeada em todos os clubes. Acho que a gente fecha esse vídeo aqui. Tem mais alguma coisa a pontuar aí sobre essa rodada? Não, tá bom. Acho que tá bom. Tá de bom tamanho. Então, fechou. O nosso próximo vídeo é... Você prefere fazer a mesa redonda do primeiro turno primeiro ou você prefere fazer os palpites? Qual ordem que você Vamos prefere? fazer os palpites primeiro. Os palpites primeiro. Então, vamos encerrar isso aqui e eu puxo os palpites já. Beleza? Beleza. Valeu, Altino. Valeu.